Olá, você sabe a diferença entre o mestrado e o doutorado? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Quem gosta de jogar videogame sabe que, para vencer um jogo, é preciso passar por várias e várias fases. Normalmente, as primeiras fases são dedicadas a ensinar o jogador como jogar aquele jogo, ou seja, como ensinar as habilidades básicas que serão utilizadas para passar com êxito em todas as fases, que são normalmente muito mais difíceis e normalmente exigem o bom uso daquelas habilidades que foram desenvolvidas antes. O meio acadêmico funciona exatamente dessa forma. Primeiro existe a graduação, onde as primeiras habilidades são desenvolvidas e, a partir delas, na faculdade, o aluno aprende tanto a ser um profissional da área escolhida, quanto desenvolve um mínimo de competências acadêmicas. É ali que o aluno vai aprender os conceitos mais fundamentais da disciplina escolhida, vai saber como identificar quais são as melhores obras de referência que os profissionais da área investigam na hora de desenvolver seus trabalhos e, além disso, desenvolvem, ainda que rudimentarmente, algumas competências acadêmicas. No caso da graduação em Direito, o MEC exige desde 1994 que os alunos se submetam ao que se convencionou chamar de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Essa é uma excelente oportunidade para o aluno aprender a desenvolver habilidades fundamentais caso ele deseje cursar mais adiante um mestrado ou um doutorado. Normalmente o TCC exige que o estudante escreva um texto acadêmico, que pode ser uma monografia, um artigo científico normalmente, e para isso ele precisa aprender inúmeras habilidades, inúmeros requisitos para cumprir com sucesso o que é exigido no TCC. É preciso aprender a pesquisar referências bibliográficas, a fazer citação adequada, confrontar as suas próprias ideias com as ideias de outros autores, planejar e executar a redação de um texto com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, entre várias outras habilidades. O mestrado e o doutorado são construídos justamente sobre essas bases que supostamente o aluno desenvolve ao longo do TCC, ou em caso de alguns cursos mais progressistas, ao longo de toda a trajetória acadêmica, porque existem cursos de Direito que buscam desenvolver essas habilidades de maneira progressiva ao longo de todo o curso de graduação. Mas que habilidades são exigidas no mestrado e no doutorado? Basicamente, são as mesmas habilidades que são exigidas e desenvolvidas ao longo de um trabalho de conclusão de curso. O aluno vai ter que saber um pouquinho de metodologia científica, é claro que esse pouquinho vai sendo progressivamente estimulado ao longo da trajetória acadêmica, de forma que se espera muito mais consistência teórica na redação de uma tese de doutorado do que em um trabalho de graduação. No fundo, a grande diferença do tipo de pesquisa que se desenvolve no mestrado, no doutorado e na graduação é o grau de refinamento de cada uma dessas etapas, de planejamento, organização e execução da pesquisa acadêmica. A gente poderia dizer que os programas de pós-graduação stricto sensu, que são mestrado e doutorado, existem justamente para refinar e especializar o conhecimento científico adquirido na graduação. É claro que o mestrado e o doutorado eles têm uma espécie de afunilamento muito maior do que se espera desenvolver na graduação, com base na escolha e seleção do próprio programa de pesquisa e do tema que se deseja investigar ao longo dos cursos. Ou seja, se na graduação você tem um leque enorme de opções, você vai aprender um pouco sobre direito civil, direito penal, direito constitucional e assim por diante, no mestrado e no doutorado você vai desenvolver uma pesquisa sobre um tema muito mais afunilado, onde você estará adstrito a uma bibliografia muito mais especializada do que a que você teve acesso ao longo da sua graduação. Estabelecido esse ponto de partida, qual a grande diferença então que separa o mestrado do doutorado? O maior objetivo de um mestrado em Direito, ou um mestrado em qualquer outra área,
é formar professores capazes de efetuar uma pesquisa que, no mínimo, sistematize o conhecimento mais atual a respeito do campo de conhecimento escolhido. Ou seja, o mestre ele deve ser capaz de identificar todo o estado da arte, o melhor conhecimento já desenvolvido até o momento do início da pesquisa e de desenvolvimento dela a respeito do tema escolhido. Além disso, espera-se que um mestre em direito ou em qualquer outra disciplina tenha no mínimo a capacidade de comunicar a seus pares as descobertas e a metodologia utilizada ao longo da sua pesquisa. Essa competência é verificada perante uma banca, e é por isso que, tanto no mestrado quanto no doutorado, se exige a defesa daquela pesquisa perante uma banca examinadora. A essência do doutorado, por outro lado, vai além dessa preparação do estudante para se tornar um mestre, um professor. No doutorado, exige-se que o candidato venha desenvolver uma pesquisa absolutamente original. Ou seja, não se espera apenas que ele conheça tudo aquilo que se produziu até o momento a respeito do tema escolhido. Espera-se do doutor que ele seja capaz de desenvolver uma tese absolutamente original. Agora, o que é essa originalidade? Significa que todo o trabalho tem que ser construído do zero? Não. Significa que o doutor tem que ser capaz de trazer um ponto de vista interessante ou delimitar uma abordagem teórica inovadora a respeito do tema escolhido. Não se espera, portanto, que ele desenvolva desde a origem do tema algo absolutamente novo, mas que ele seja capaz de ultrapassar ao menos um pouquinho a literatura de referência sobre o tema que ele escolheu e que ele saiba identificar os pontos onde ele vai trazer maior inovação naquele campo de conhecimento. Nesse sentido, é importante distinguir o papel do orientador em cada uma dessas etapas da vida acadêmica. No caso do mestrado, o orientador ele tem quase que um papel de guia de toda a pesquisa do aluno. Como o aluno ainda não tem a capacidade de ser um pesquisador autônomo, então o orientador tem um papel fundamental de atribuir a ele cargas sucessivas de trabalho para que ele paulatinamente, progressivamente, possa desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um pesquisador autônomo. Então, o acompanhamento de um mestrando é muito mais dirigido no sentido de desenvolver habilidades de pesquisa. No caso do doutorado, o orientador tem um papel muito mais de observador privilegiado do que propriamente de alguém que vai guiar o pesquisador em todo o desenvolvimento do trabalho. Então, você pode esperar do seu orientador no doutorado que ele seja alguém com que você tenha um diálogo permanente e não alguém que vai dirigir a sua pesquisa rumo a um objetivo pré-determinado por ele, orientador. No caso do mestrado, é muito mais fácil você encontrar orientadores que vão tentar dirigir a pesquisa para um objetivo previamente definido por ele. No doutorado, não. É como se você estivesse construindo um barco rumo a um objetivo que você não conhece enquanto ele está no oceano. Então, vocês imaginem o grau de desespero de muitos doutorandos ao tentar identificar esse objetivo inovador, que muitas vezes não se sabe sequer se aquele objetivo que ele pretende alcançar é de fato inovador, ou se alguém no mundo também não está alcançando conclusões próximas a dele, e ao mesmo tempo o pesquisador está mantendo um diálogo permanente com seu orientador para que ele possa atuar como interlocutor que vai identificar todas as falhas e potenciais de melhoramento da pesquisa. O doutorado e o mestrado também se distinguem fundamentalmente pelo prazo de duração dos programas. No caso do mestrado, os programas têm 2 anos de duração, ao passo que os programas de doutorado têm, no máximo, 4 anos de duração. Essa normatização foi instituída pela CAPES, que exige dos programas de pós-graduação um forte compromisso para que os prazos sejam cumpridos. Existe a possibilidade de prorrogação desses prazos? Existe, mas ela não é muito bem vista pelos programas de pós-graduação, justamente pela avaliação que a CAPES faz deles para atribuir notas que aludem à qualidade do curso.
Cursos que são mais tolerantes com relação a eventuais extrapolamentos dos prazos, normalmente têm atribuído uma penalidade, mas isso tudo vale a pena. Percorrido esse caminho com sucesso, as habilidades e competências que você vai desenvolver rumo ao doutorado, de certo, serão muito utilizadas em todos os aspectos de sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Inscreva-se no canal e também curta esse vídeo.